amigos, telespectadores que nos acompanham através das mídias digitais, nosso canal IEADPE Jardim Neópolis 1 Oficial. É com muita satisfação que estamos aqui mais uma vez e nessa oportunidade, no encerramento da festividade do coral de adultos Filhos de Asaf. Nós já falamos ao vivo exatamente às 5h58 aqui no nosso horário, próximo às 6 horas, e já esperamos e contamos com você que já está nos acompanhando. Ainda há tempo de chegar na congregação, mas se de repente você conhece alguém, um parente, familiar, um amigo, que não pode chegar, envie esse link para ele, pois nós estaremos transmitindo ao vivo o culto de encerramento nesta noite, culto este que celebra 16 anos do coral Filhos de Asaf, com o tema baseado no Salmo 98, verso 1. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. Desde ontem estamos louvando a Deus por suas maravilhas e milagres, e o nome do Senhor tem sido glorificado por tudo que Ele tem feito em nosso meio. E hoje não será diferente. Você deve ter visto que ontem tivemos um convidado especiais aqui nesta transmissão. Esteve conosco a irmã Luziane, que contou um belo testemunho de fé, de esperança e de milagres. E continuando nesse clima de adoração, de milagres, de maravilhas, estamos recebendo hoje o nosso irmão Silvio Vitorino. Irmão Silvio, a paz do Senhor. Amém, irmão Adalberto. A paz do Senhor a todos que nos assistem. É um grande prazer de estar aqui, glorificando o nome do Senhor, porque toda a honra e toda a glória é para Ele. Nosso irmão Silvio faz parte aqui da nossa congregação em Jardim Neópolis 1 e forma também junto com o coral de adultos Filhos de Asaf. E também, claro, está celebrando ao nome do Senhor nesses 16 anos de história. Nesta oportunidade, ele vai nos contar um pouco das maravilhas que Deus fez em sua vida e, mais precisamente, um testemunho impactante. Por isso, continue conosco, não saia daí. Envie esse link para um parente, familiar nos grupos de WhatsApp, porque certamente você será edificado com o que iremos ouvir. Irmão Silvio, o Senhor tem um testemunho para nos contar e me parece que o senhor estava a trabalho, não é isso? Isso, irmão Adalberto. Eu fui enviado a Caruaru para pegar uns documentos e estava tudo programado para eu voltar cedo, porque eu sabia que ali, aquela estrada, não era boa de andar à noite. No caso, o senhor saiu daqui de Carpina para Caruaru, a trabalho. Isso, saí de Carpina para Caruaru e eu falei para mim mesmo, eu tenho que sair cedo, porque eu tenho que voltar cedo. E chegando ali naquela cidade, eu cheguei lá na firma, que eu fui pegar os documentos, e a recepcionista demorou me entregar os documentos. Fui pegar uns certificados e ali foi passando as horas e ela perguntou: seu Silvio, o senhor veio por que estrada? Eu disse: eu vim por Riacho das Almas. Ela disse: não volte por lá. Não volte porque está acontecendo muito assalto, está acontecendo muitas coisas lá que não é bom o senhor voltar nesse horário por lá. Mas eu pensei em mim, disse: não, é uma estrada que eu sempre ando, é uma estrada que sempre eu tenho conhecimento dela. Eu disse: eu vou voltar por ela mesmo. Aí eu voltei. O senhor chegou lá aproximadamente de que horas e saiu de lá de que horas, irmão Silvio? Lá da firma onde o senhor foi pegar os documentos? Eu cheguei lá, era umas 2 horas. Umas 2 horas. Aí pelo tempo, eu disse: pronto, antes das 3 horas, 3h30 eu saio, voltando. Mas deu 6 horas e eu estava lá ainda. Saí de lá de umas 6h30 por aí. 6h20, 6h30 no máximo. Então o senhor está vindo de Caruaru, aproximadamente 6h30, já escuro. Já escuro. Já escurecendo ali. Isso. E é nessa volta que acontece algo que você vai continuar nos contando, né?
Sim, sim. Aí, nesse percurso, eu vou chegando ali em Passira, né? Quem conhece aquela estrada ali sabe que é uma estrada que é um caminho muito deserto, muita curva, sem sinalização. Naquele tempo, não tinha, não sei hoje, né? Mas quando eu passei ali naquela estrada, não tinha sinalização. Muita curva, muita fazenda, muita granja. E a gente passa meio apreensivo, né? De moto. Mas quando eu olho para o lado, eu avistei duas pessoas em cima de uma moto, com a moto ligada dentro do mato. E eu pensei logo, né? É assalto. Aí eu tentei me desviar deles, aumentei a velocidade da moto para ver se eu me distanciava deles, né? E aí eu comecei a tentar me afastar deles. E aquele farol atrás de mim. Chegou um ponto que o farol, eu não avistava mais o farol. Aí eu disse, pronto, eles ficaram para trás. Mas depois eu avistei que aquela luz bateu nos retrovisores da moto e eu pensei, é eles. Aí eu olhei para trás, assim, eu olhei para trás não, eu olhei no retrovisor da moto e vi que realmente tinha um farol atrás de mim. Mas só que naquela hora que eu olhei no retrovisor, era uma curva. Era uma curva e eu não tinha percebido. Aí eu senti que os meus pés, eles estavam batendo no mato. Aí eu disse, pronto, saí da pista. Tudo isso muito rápido, em uma fração de segundo. Fração de segundo, muito rápido. De repente aquela luz bateu no seu farol, aliás, no seu retrovisor. O senhor tirou a visão da pista para olhar e quando voltou novamente, o senhor já estava sentindo seus pés encostando no mato. Aí eu senti meus pés encostando no mato. Aí nisso eu senti caindo. Eu disse, eu tô caindo. Aí eu puxei o chão. Eu não vou chegar no chão, meu irmão Adalberto. Quando eu chego ao chão, eu tenho um impacto tão grande na coluna que me parece que eu tinha partido ao meio. Um lugar escuro. Quando eu caí, para piorar a situação, a moto ainda virou por cima de mim. A moto virou por cima de mim e ali eu fiquei olhando para o céu, né? E a moto em cima. Eu tentei tirar a moto, tentava tirar e não conseguia tirar ela de cima de mim. Não conseguia. E eu percebi que eu estava sem fôlego. Percebi que eu estava sem ar. Eu estava sem conseguir respirar. Aí eu comecei a clamar ao Senhor. Senhor, me ajuda, Pai. Me tira daqui. Vê a minha situação, eu vou morrer. Porque ali eu sabia que era questões de segundos ou minutos para morrer, sem respiração. E eu comecei a clamar com bastante força a Deus. Mas o senhor conseguia falar nesse momento ou só no coração? Só em pensamento, eu não falava. Só em pensamento? Só em pensamento. E eu comecei a clamar a Ele, Senhor, me ajuda. Venha ao meu socorro, Pai, eu não quero morrer aqui. Me ajuda, Senhor. E eu sem respiração, na mesma hora, a minha respiração voltou. Mas eu tive um alívio tão grande. Glória a Deus. Glória a Deus. Tive um alívio que eu olhei assim, Senhor, Tu és bom. E eu comecei a respirar e aquilo começou a mudar, meu corpo começou a voltar ao normal. Aí veio aquele pensamento em mim, sai daí agora, você tem que sair daí, saia daí. Aí eu pensei, como é que eu vou sair com esse peso todo em cima de mim? Aí eu peguei a moto, com bastante força e joguei a moto. Joguei aquela moto longe. Aquela moto ali, na primeira vez que eu tentei, a moto parecia que estava com 1000 quilos. E na segunda vez que eu recebi aquela voz, era uma moto de brinquedo na minha frente. A motinha caiu lá do outro lado e... Glória a Deus. Aí eu percebi que passava carro do lado. Em cima na pista? Em cima na pista, lá em cima. Aí eu comecei a me arrastar, subi a barreira, subi me agarrando nos matos. Comecei a subir. Aí eu cheguei lá em cima, me emborquei e peguei o celular, liguei para os parentes, né? Consegui ligar porque a minha avó já estava voltando. Eu liguei, pedindo ajuda. E todo veículo que vinha a mim, eu sinalizava com o celular. Eu ligava o celular e eles viam, mas não paravam. Não paravam, porque eles pensavam que era um assalto. Que eram pessoas que
estavam querendo assaltar. Então, um momento de desespero, certo? Sim, sim. O senhor conseguiu, em um primeiro momento, lançar a moto de sobre o senhor, conseguiu, ainda que com muitas dores, se arrastando, chegar em cima da pista, mas aí uma outra dificuldade, que era alguém que passava na pista, não prestava o socorro porque certamente achava que era algum assalto. Isso, era um assalto. E teve um certo momento que eu cheguei e vi um caminhão. Aí eu sinalizei com o celular para ele, e esse caminhão, eu senti os pneus do caminhão passando por perto de mim. Eu não sei se ele colocou esse caminhão por cima de mim, né, achando que era um assaltante. Sim. Eu não sei, só sei que eu senti muito próximo a mim esse caminhão. Mas só que aquelas pessoas que passaram, chegaram lá na frente, eles se reuniram e voltaram. Voltou um grupo, foi? Voltou um grupo, sim. Aí ali eu senti um alívio muito grande, porque eu escutava aquelas vozes chegando, né, espantados. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Aí eu bem baixinho, falando bem baixinho, aí um veio se aproximou, colocou o vidro na minha boca e eu falei, foi um acidente. Eu disse, de quê? Eu disse, de moto. Ele disse, cadê a moto? Aí eu falei, tá ali. Aí quando ele olhou a moto, ele disse, só para ali onde é que tá a moto. Acho que estava muito distante. E aí eles chamaram o resgate, né, o SAMU. Demorou a chegar no seu resgate depois que foi acionado? Não, foi rápido porque, segundo eles falaram, que ali já era um lugar de muito acidente. Sim. Entendeu? Muitas mortes já tinham acontecido naquele local, aí eles vieram rápido. Aí depois disso o senhor seguiu para o hospital. Qual hospital o senhor foi levado? Sim, eu fui para o Hospital da Restauração. Foi direto para Recife? Não, eu fui para... Parece que eles me levaram para o Hospital de Passira, colocaram medicamento e me levaram para a Restauração. Eu acho que era Passira o local. E aí chegando lá? Chegando lá, eles... Fui para a sala vermelha, né? Já me colocaram a sonda. Eu acho que no outro dia eu já estava já pronto para ficar ali, né? Passar o tempo ali naquele hospital. E depois eu passei uns dias ali, depois eu fui para a sala laranja. Fiquei na sala laranja lá. E ali foi que eu passei um bocado de tempo ali. Então, até o momento, o senhor agora, na parte do testemunho, está na restauração, certo? Exames, detectaram onde foram as lesões, o que Sim. acusaram os exames médicos? Sim, os exames, já eu fiz logo uma ressonância para ver a minha situação, porque assim, lá não quer dizer que você vai ser operado com certeza. Lá eles vão primeiro lhe avaliar para ver se realmente tem jeito de operar, se tem jeito de andar, né? Se tem condições. Se não tiver condições, ele passa uns dias lá para passar as dores e manda para casa. E se eles verem que dá para operar, eles operam. E ali eu fiquei esperando naquela sala, né? Esperando o resultado do exame, saiu a ressonância. Eu estava com 10 lesões na coluna. 10 lesões. Essas lesões, deixa eu ver onde é que está. Eu tenho aqui a ressonância. As lesões foi na T1, T2, D8, D9, C5, C6, L4, L5, L1 e L2. São as 10 lesões que eu tenho na coluna. E aquele profissional chegou para mim e disse, o seu caso é grave, mas a gente vai operar. E há uma possibilidade de você andar, depois da cirurgia. E eu fiquei feliz, né, porque era mais uma chance, né, de eu andar, né? Sim. Confiando na mão dos homens, né? Sim. E ali eu estava confiando na mão, primeiro em Deus, segundo os homens, né? Aí eu fiquei ali esperando. E aí o senhor passou pelo processo cirúrgico? Não. Não passou? Não passei, não. Passei não. Porque eu esperava, né? Muitas pessoas iam no meu lugar. Eu fui para a fila para fazer a cirurgia, ficava em jejum. Mas quando eu ia, uma pessoa ia na minha frente e morria. Outras iam, não andava mais. E na outra semana, em jejum de novo,
e nada de cirurgia, não saía cirurgia. E eu começando a ficar desesperado, porque eu queria sair dali. Porque ali é um lugar tenso, né? Como quem sabe, quem viu aquilo ali, quem sabe o que é a restauração, outros hospitais, a emergência, sabe que é um lugar que a gente não dorme direito, pessoas desorientadas, gritando dia e noite, né? Eu presenciei pessoas morrer ao meu lado, outras com bactéria, urinando pus. Era muito desespero, era muito desesperador ali naquele local. E nesse período, irmão Silvio, Deus falou com o senhor? Deus usou alguém para a sua vida? Foi assim? Sim, sim. Eu lembro que... Foi nesse período ainda em que tentava a cirurgia, mas não dava, não acontecia, ia outro. Foi nesse período que Deus falou com o senhor lá? Sim, sim, foi nesse período, sim. Eu lembro que tinha uma pessoa que ali sempre tinha rodízios de paciente, assim, que eu digo assim, a gente estava hoje com uma pessoa de um lado, próxima semana já não era mais ele, era outro, né? E ali chegou uma pessoa do meu lado que estava muito, como é que se diz, com muita raiva no coração. Ele estava muita raiva mesmo. Ele falava que ia se vingar, que tinham atirado nele, que tinham errado em certas partes, mas estava ferido ali, mas quando saísse dali ele ia se vingar, né? Ele estava com muito ódio. E eu olhei para ele e disse, rapaz, o Senhor te deu uma nova vida, porque esse estilo todo que você levou e você está aí contando a história, é porque Ele quer que você siga um novo caminho, que você se entregue para Ele. Essa sua raiva, como é que se diz, esse seu desespero para querer se vingar, isso não vai levar a nada. Siga a Cristo, que Ele é quem dá a vida e Ele é que tem o melhor para a gente. Aí ele olhou para mim com aquele olhar e disse, o Senhor é crente, né? Eu disse, sou evangélico, sim. Ele olhou, pensou e disse, pelas suas palavras eu percebi, mas muito obrigado pelo seu conselho. Eu não sei se ele seguiu, né, o conselho que eu dei, né, que eu falei, mas a mensagem foi dada, né? E ali eu comecei a passar os dias ali, comecei a ficar triste por ver tantas coisas, né? E chegou uma hora que bateu o desespero. Nós somos fracos, né? Nós somos limitados. E eu comecei a chorar escondido. Puxei o lençol, comecei a chorar na cama escondido, para que ninguém visse eu chorando. Porque como eu falei para o Senhor, eu dava conselho àquelas pessoas. E as pessoas me vêem chorando, aí eu puxei o lençol e fiquei chorando. As primeiras lágrimas começaram a cair quente no meu rosto. E eu fiquei muito triste, vendo aquilo tudo ali. E certo dia chegou uma irmã, dia depois chegou uma irmã, bem rápido na sala, olhou para mim e veio direto a mim. E disse, o Senhor mandou te falar que Ele está contigo. Glória a Deus. E eu olhei para ela assim, balancei a cabeça e ele disse, não se desespere. Ele está com você, você não vai morrer aqui. Você vai passar por várias situações, mas Ele está com você. E eu recebi aquela palavra e ela saiu e eu nunca mais a vi. E ela foi embora e eu segurei aquela palavra. Então agora surgiu a esperança novamente, né? Surgiu a esperança. Aquele momento de desespero, de choro, de lágrima, de certamente muita dor, mas nosso Deus, que é um Deus que está conosco em todas as situações, amém, provou mais uma vez que estava ao seu lado. Isso. E daí para frente, como se conduziu? Com poucos dias, uma certa manhã, quando eu abri os olhos, eu senti algo estranho. Lá na parte de baixo, que o meu pé estava mexendo, um dos pés. Aí Senhor, é verdade mesmo. Quando eu olhei, irmão, coisa boa, viu? Aleluia. Coisa boa, você vê o dedo do seu pé mexendo. Eu disse, é verdade, Senhor. Até esse momento estava tudo paralisado. Tudo paralisado. Aí meu pé começou a mexer. A enfermeira chegou perto de mim e disse, enfermeira, meu pé está mexendo. Ela se alegrou, né? Porque ali a gente faz amizade ali dentro. Aí eu, Senhor, Tu és bom, eu vou ter o movimento das minhas pernas. Aí meu pé começou a mexer, depois começou a mexer a outra perna, e ali tinha médico que chegava, ficava calado,
Mas tinha médico que chegava e sorria, né? Dava aquela força, que bom que está mexendo os pés, coisa boa, mas vai passar por cirurgia. Então, passava os dias, mas estava lá na agenda a cirurgia marcada. Isso, estava marcado. Eu ficava em jejum e nada. Teve até um momento que alguém fez um teste, não foi com o senhor? Segurou as suas pernas. Faça força para ver se o senhor tem força mesmo nas pernas. Foi nesse período também? Não, isso aí já foi. Aí eu fiquei ali, né, recuperando os movimentos, eu me alegrei, só que eu comecei a sentir dores, umas dores estranhas. Aí eu falei para a enfermeira, eu estou sentindo muita dor, porque ali os medicamentos são muito fortes. Ali, quem sabe, ali os medicamentos são muito fortes mesmo para dor, e eu estava sentindo muita dor. Aí ela achou estranho, né? Você com tanto medicamento, está sentindo dor, disse, estou sentindo muita dor. Aí ela recolheu, né? Recolheu ali o que tinha para recolher, né? Urina, sangue. Aí ela levou para o laboratório. E eu comecei a sentir muitas dores mesmo. E passando os dias, chegam as pessoas na sala, vestidas de branco. Eu não sei se elas eram enfermeiras ou era do laboratório ou era de médica, elas não se identificaram a função. Eu não olhei, mas chegaram me procurando. E eu olhei meio desconfiado e disse, Senhor, o que está acontecendo? Aí aquelas enfermeiras já ficaram meio apreensivas, porque elas sabiam que aquelas pessoas chegavam ali e não era coisa boa. Aí chegaram até a mim e disse, seu Silvio Vitorino, eu disse, sou eu. Eu disse, olha, nós não temos uma notícia muito boa para o senhor, mas não se preocupe, nós vamos cuidar do senhor, certo? E bactéria. Pegou a bactéria. Aquilo ali, meu irmão, pelo que eu vi ali dentro, eu disse, pronto, eu vou sofrer um bocado aqui. Porque eu vi o que acontecia com com outras pessoas. E eu fiquei triste, aí ela disse, não se preocupe, nós vamos cuidar de você. A partir de hoje você não vai ter mais tanta visita. Quem chegar perto de você vai ter que ter máscara, vai ter que ter o avental, luva, para que você não contamine aquela pessoa. O enfermeiro não vai ser muitos enfermeiros que vai chegar até você, vai ser só um, todo paramentado, para que nada passe para eles. E ali eles me isolaram, me colocaram lá no lugar separado dos outros pacientes, passaram a cortina. Mas mesmo lá nos pacientes, isolados, via aquelas pessoas, os acompanhantes, quando ele apontava, fazia como se não tinha mais jeito para mim, né? E ele via que eles começavam a falar com os enfermeiros, por que é que eu estava ali, porque ia passar bactéria para os outros pacientes. E eu fiquei muito triste, eu me senti muito só mesmo. O enfermeiro não queria vir cuidar de mim, ficaram lá, eu via de lá que eles ficavam, não, eu não vou, tu vai, não, eu não vou não, você vai. Até que um abençoado chegou e disse, não, eu cuido dele. E eu comecei a sentir um cheiro estranho em mim, entendeu? As minhas fezes, eu tive uma diarreia muito grande e era um mau cheiro muito grande mesmo. E eu comecei a sentir um cheiro estranho. E foi um momento muito difícil ali para mim. Saindo dali, com poucos dias, me tiraram de lá, fui para o quinto andar, né? Fui para o quinto andar, lá já estava preparado o coquetel, né? A vacina da bactéria. Aí a enfermeira chegou para aplicar, ela disse, seu Silvio, sim, ela disse, olha, eu vou aplicar esse medicamento na sua veia, você vai ficar bem pretinho, mas não se preocupe, é para matar a bactéria. E ali eu comecei a tomar aquele medicamento. Meu irmão, aquele medicamento era tão forte, que quando ela aplicava na minha veia, eu sentia ele andando no meu corpo e a minha voz, e eu ficava sem voz. Eu ficava rouco, sem voz, de tão forte que era. Mas ali era a esperança de matar aquela bactéria, né? E eu fui continuando a conseguir os movimentos das pernas, começando a chegar as forças.
E chegou ali uma médica e disse: seu Silvio, eu vou lhe avaliar. Aí eu, tudo bem. Eu disse: olha, você vai fazer assim, qual é a sua perna que você tem mais dificuldade? Aí eu disse: é a direita. Ela disse: olha, eu vou empurrar sua perna para o seu corpo e você vai tentar me empurrar de volta. Se você não conseguir, não tem problema. Viu? Não tem problema, a gente tenta outro dia, mas eu vou tentar. Eu quero ver como é que tá as suas forças. Pode botar força. Eu disse: tá bom. Eu pensei, irmão, eu disse: meu irmão, se eu for botar força mesmo, eu vou jogar ela longe. Aí eu botei força bem devagarzinho, ela olhou para mim assim e disse: seu Silvio, o que é que eu estou vendo aqui? Glória a Deus. O que é que eu estou vendo aqui? Isso aqui a medicina não explica, seu Silvio. Pelas lesões que você tem na coluna, não era para você ter essa força. Eu vim aqui para ver uma situação e estou vendo outra. A medicina aqui, esse hospital da restauração não explica o que você está passando. Essa força aqui, olha, é Deus que está lhe dando. Glória a Amém, Deus. glória a Deus. Glória a Deus. É Deus que está lhe dando. Agradeça a Ele, porque esse tempo que eu estou aqui, eu nunca vi uma pessoa com tantas lesões que você tem, você está com uma força dessa nas pernas. E olha que era a perna mais fraca, hein? Mais fraca, né? Mais fraca, perna mais fraca. E aí eu fiquei ali naquela sala, me alegrei, né, no Senhor, porque eu lembrei da irmã, né, que a irmã tinha falado que eu ia passar por várias situações, mas Ele estava comigo, né? E o médico chegava na sala e não falava nada, olhava para mim e saía. E eu tomando o coquetel, tomando a vacina. E as minhas veias começaram a estourar, a secar, e os enfermeiros começavam a ter dificuldade, né, pelo tempo que eu estava tomando medicamento, de aplicar. E às vezes eles acertavam nos ossos da minha mão, eles erravam, estava um momento muito difícil para mim tomar aquela medicação. E o médico chegava e saía. Nisso eu tive uma visita de um psicólogo. O psicólogo, ele chegou e disse: seu Silvio, eu disse: sim, doutor, como é que o senhor está? Eu disse: eu estou bem. Está bem? Eu disse: estou, sim. O Senhor está cuidando de mim. Eu disse: que bom que você está com esse pensamento, porque muitas pessoas aqui chegam de nariz empinado e saem de cabeça baixa porque percebe que o dinheiro dele não serve para nada aqui. E quando sai, mas eu estou feliz que o senhor está com esse pensamento. Eu não sei se é porque ele viu que a bactéria não estava, né, morrendo. E eu disse: não, eu estou bem sim, senhor. Estou bem sim. Aí ele falou: tudo bem. Ele saiu. Nisso o médico chegou na sala e disse: eu vou lhe dar alta. Eu disse: dar alta, doutor? Como é que o senhor vai me dar alta se eu estou com a bactéria? Eu cheguei aqui sem ela e eu vou embora com ela. Aí ele disse: eu vou lhe dar alta. Eu não tenho mais nada, não tem mais nada que eu possa fazer aqui com você. O que tinha de fazer já fez. Nisso chegou a enfermeira, depois que o médico saiu, e disse: olha, você está com a bactéria e ela não está morrendo. O coquetel, o medicamento está cada vez colocando ela mais forte do que ela é. Peça para o seu parente, para a sua família, tirar você daqui. E eu fiquei triste, mas eu lembrei que, né, o senhor está no controle. Aí o médico chegou e disse: você está de alta. Eu olhei para ele assim e disse: aqui a medicina aqui não pode fazer mais nada por mim. Vou para casa. Eu fui para casa e eu até falei com ele: como é que eu vou para casa se eu estou com a bactéria, meus meninos em casa? Ele disse: se isole e espere. Aí eu fui para casa, poucos dias, eu fui fazer mais exames, e nesses exames que eu fiz, levei para o médico, né, fiz vários exames, e cheguei lá, mostrei ao médico, o médico olhou e disse: você não tem mais bactéria. Glória a Deus. Glória a Deus.
Você está limpo de tudo. Todos os seus órgãos estão perfeitos e nem parece que você teve bactéria. E aquilo eu me alegrei no Senhor e disse, Senhor é bom. Glória a Deus. Senhor é bom. E eu saí daquela sala, né, feliz, dei alguns passos. Quando eu olhei para trás, o médico estava na porta, estava ali naquele corredor olhando para mim. Eu acho que ele estava admirado porque o Senhor fez, né? Não estava na mão dele, sim no Senhor. E hoje eu estou aqui contando vitória, né, para a honra e glória do Senhor. E estou muito feliz. Glória a Deus. Testemunho impactante, não é? Onde chegou a estar desenganado pela medicina, em um quadro muito difícil, né? Foi se agravando com o passar dos tempos. O Senhor chegou ali para tratar uma situação, adquiriu outra situação que não teve solução. Não teve solução no hospital. E quando não houve mais solução lá para os médicos, o Senhor ainda acreditava que Deus tinha solução. Verdade, acreditava sim. E aí o Senhor retorna para casa e com mais exames, hoje o Senhor está com os órgãos, né, internos como de uma criança. Verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, Silvio, a gente já vai caminhar para o fim, mas de repente pode ter alguém ali do outro lado que está nos assistindo ou que ainda vai nos assistir e simplesmente pode estar passando por um processo semelhante e de repente está numa situação difícil, uma situação complicada, que talvez tenha se agravado e talvez os médicos não tenham mais uma solução. Eu queria que o Senhor deixasse uma mensagem para essa pessoa que está nos ouvindo e que passa por uma situação difícil como o Senhor passou. Minha irmã, meu irmão, eu quero lhe dizer que esteja você onde estiver, esteja passando pelos piores momentos da sua vida, mas saiba que o Senhor está contigo. Ele cuida de você. Saiba que Ele está no controle de tudo. E a última palavra é a dele. Todos podem dizer que não tem mais jeito, mas Ele é que dá a última palavra. Saiba que o maior milagre Ele fez por você e por mim foi lá na cruz do Calvário. Morreu para dar vida eterna à nação, né? E Ele hoje, Ele é honrado em todo o mundo, porque Ele é Deus. Então não se desespere, porque Ele cuida de cada um de nós. A última palavra é a dele. E Ele está no controle de tudo. Glória a Deus, irmão Silvio. Amigo que nos acompanha, o tema é esse: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. Hoje o nosso irmão Silvio, aliás, desde ontem, está cantando um cântico novo, porque o Senhor fez maravilhas na vida dele. Continue crendo, continue confiando. Certamente o Senhor fará maravilhas também em sua vida e também na da sua família. Hoje é o encerramento dessa festividade. Está linda, uma programação toda especial, com corais convidados. Uma apresentação linda vai ter durante o culto. Se você está nos acompanhando, ainda há tempo de chegar na congregação. Mas certamente você conhece alguém que não vai poder chegar, que está distante. Envie o link desta transmissão para esta pessoa, pois estaremos transmitindo ao vivo o culto de hoje. Manda nos grupos de WhatsApp, manda para os amigos, os colegas de trabalho, que ainda talvez não seja evangélico, mas gosta de ouvir a palavra. Certamente, o culto nos reserva uma noite especial e de bênçãos. Deus, Ele tem uma palavra ao teu coração. Bom, Silvio, Deus abençoe, certamente fomos muito edificados pelo seu testemunho. Amém, amém. Eu que agradeço. Amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus.